pessoal, satisfação em estar com vocês mais uma vez. Eu sou o professor Belo. Estamos aqui para apresentar mais um vídeo para vocês. No conteúdo dessa semana, nós vamos falar com vocês sobre uma coisa que eu acho assim interessante para quem quer ter conhecimento. Primeiro, textos antigos, textos históricos, textos religiosos, inclusive o texto da Bíblia, que teve, seu passado escrito há centenas de anos atrás, há séculos passados. É sobre a tradição oral que nós vamos falar hoje. Para nós entendermos o que é tradição oral, nós precisamos entender um pouco de como foram os processos de comunicação entre as pessoas, dentro do ser humano. Nós hoje vivemos numa sociedade moderna, letrada, informatizada, que vive num mundo tecnológico bastante avançado, se compararmos a outras sociedades de séculos passados. Nosso conhecimento hoje literário, ele já passou por um momento bem robusto em relação a regras, a estilos, algumas regras de escrita. Isso se deve a um processo de desenvolvimento que começou há milênios. Tá? A escrita ela tem sua data aproximada entre 3.000 anos antes de Cristo, e teve variações de desenvolvimento. Passou por uma escrita do tipo hierógrafo, um modelo cuneiforme, e assim as letras elas também passaram por um processo de desenvolvimento até chegar aos modelos de escrita quadrada, escrita cursiva, como nós conhecemos hoje. A tradição oral ela é o passado da maioria daquelas coisas que nós conhecemos hoje em relação à história, principalmente a história das religiões ou o passado de algumas religiões. Nós vamos ver, por exemplo, que não é possível enxergar em determinados grupos históricos a existência ou possibilidade de escrita. Então, essa existência ou possibilidade sendo difícil de imaginar num determinado lugar, numa determinada época, nos força a entender que o conhecimento sobre esse grupo social, ou essas pessoas, chegaram até nós por um outro mecanismo que não é o mecanismo da escrita. Bom, isso nos faz regressar um pouco mais se nós considerarmos que a comunicação humana ela também teve um processo de desenvolvimento lento. O ser humano começou a se comunicar com alguns sons que não necessariamente nós podemos dizer que eram falas, sons, barulhos, alguns batidos, balbúcios, esse tipo de coisas. E a linguagem ela foi se desenvolvendo um processo lento e longo. A fala passou a ser um meio de comunicação exclusivo por muito tempo. Hoje nós temos a escrita, alguns outros meios de comunicação, além da própria escrita propriamente dita, são os textos, Mas essa comunicação da fala, ela foi desenvolvida e foi usada exclusivamente como um único processo de comunicação durante muito tempo da história da raça humana, sem mesmo que tenha a própria escrita como uma parceira da fala. Em alguns lugares essa tradição oral ela coincidiu com o mundo da escrita, mas ainda continuou sendo usada a tradição oral e também escrita. Havia muita sociedade ou muitas pessoas dentro de algumas sociedades completamente analfabetas, que não sabiam ler ou escrever. No Antigo Egito, a classe de escribas ela teve um momento de auge, teve um momento de declínio, mas nós vamos ver faraós, por exemplo, praticamente não sabiam ler. Então os escribas eram poucos e também eram poucos aqueles que sabiam ler. Então a escrita era uma coisa muito usada dentro de
partes administrativas, comércio, mas para fins de guardar informações comerciais. Então a escrita como meio de comunicação entre as pessoas, ela ainda sofreu um processo muito lento até chegar nesse nível de comunicação escrita entre uma pessoa e outra de um lugar para outro. Você vai notar a lógica da comunicação oral e como é que ela foi se desenvolvendo e como é que ela depois vai virar um material escrito. Quando você percebe que você lê alguns materiais literários, e nós vamos ver alguns exemplos na Bíblia, que falam de fato antigo, você tem um texto escrito, mas ele fala de fatos antigos. E dentro do conto, dessa fala antiga, você vai ver que é contada alguma coisa e se mistura a essa história uma coisa do presente. Uma coisa que está sendo contada agora, que revela coisas do passado, que lidar com fatos do passado, mas acaba se incluindo nesse fato do passado uma coisa do presente. Vocês querem ver, por exemplo, você vai ver lá no texto bíblico, em Gênesis, passagens que contam, por exemplo, do dilúvio. E aí, depois da passagem do dilúvio, a chegada na Terra Prometida de Israel, já bem lá na frente. Depois você vai ver registros de Israel se tornando uma sociedade politicamente organizada, e assim vai. E a escrita ela vai se desenvolvendo e bem posterior a alguns fatos desse. E ela vai também registrando alguns desses fatos. Mas os fatos eles não são registrados do ponto de vista da escrita em concomitância, ou seja, junto com o fato, quer dizer, não vai acontecendo e vai sendo escrito ou registrado. Então, esse fato fica sendo transmitido oralmente para a sociedade, para as famílias, para os grupos, e eles vão guardando isso na memória. Sobre essa questão de você encontrar eventos antigos com resquício de coisas modernas, você vai ver lá, além dessas passagens que eu fui citando alternadamente aí sobre a história de Israel, você vai ver, por exemplo, um fato interessante, que na ocasião do dilúvio é pedido para separarem os animais puros e animais impuros. Quem é que define que um animal é puro ou que ele é impuro? É a lei. Mas a lei ela vai surgir bem depois da possível história do dilúvio. Isso significa que, na ocasião em que se falou sobre os dilúvios, já se tinha uma noção legal de animais puros ou impuros. Ou seja, já havia uma lei que falava de animais puros e animais impuros. Por que que essa hipótese da lei aparece no conjunto de fatos que revelam coisas bem antigas, como no caso do dilúvio? Porque o registro literário do dilúvio ocorre muito tempo depois do dilúvio, ou do possível dilúvio. Bom, se ocorreu bem depois, as pessoas que registraram tinham em mente já uma história de vida atualizada, já havia lei que regulava que tipo de animal era puro e que tipo de animal era impuro. Isso nos faz entender que ao longo do processo de oralidade, de transmissão da história a partir da oralidade, esses conhecimentos eles foram somados com conhecimentos do momento em que os escritores ou aquelas pessoas que reuniam as tradições e transformaram elas em escritas viviam. Então a tradição oral ela pode se transformar em escrita num momento bem posterior aos fatos que ela carrega como história, que ela vai desencadeando, que ela vai transmitindo de uma geração após outra. A tradição oral ela é interessante porque ela
ela é praticamente a memória da humanidade. A tradição oral ela foi extremamente importante para nós chegarmos hoje e conhecermos muitas coisas do passado. O que nós temos hoje em texto bíblico, por exemplo, se não fosse a tradição oral, seria impossível que esse material chegasse até nós. Você vai ver que a maioria dos textos de Gênesis, elas são datadas entre século 7 e século 6 a.C. Olha, se a maioria dos textos, por exemplo, do Pentateuco, são datados do século 7, 6 a.C., e estão falando de coisas tão antigas que revelam inclusive século 13, 14 a.C., como é que essas coisas chegaram até a sociedade próxima do cativeiro ou pós-cativeiro? Ora, chegaram pela via oral, pela transmissão de uma família para outra, pelo conhecimento oral que essas pessoas tinham e iam ensinando de um para outro. A escrita ela vai aparecer de uma sociedade para outra em momentos muito diferentes. Em Israel já havia escrita? Claro, já havia escrita. Mas no momento, por exemplo, de peregrinação de Israel já havia escrita? Já havia. Só que o grande problema de você falar de uma escrita em Israel no momento da peregrinação é material para escrita. Naquele tempo se usava muito papiro, sangue de animal, terra. Essas coisas eram usadas para produzir escrita. Ou cunha de bambu e barro. Então, se você pensa numa peregrinação pelo deserto, é praticamente impossível imaginar que tenha sido escrito, por exemplo, o livro de Êxodo lá dentro do deserto. Então é muito difícil, se escrevia em papiro, não havia papiro no deserto. Se você se escrevia, por exemplo, em tábuas de barro, olha, a tábua de barro, para você escrever o que nós temos hoje em um parágrafo de 10 e 15 linhas, mais ou menos, você tinha que ter uma tábua de barro aí de meio quilo. Agora você imagina escrever um livro de Êxodo inteiro, de barro ou papiro. E da impossibilidade de ter material para essa escrita no período. Então uma tradição oral foi importantíssima para a transmissão do processo de conhecimento histórico. Ainda hoje nós vamos ver sociedades que não usam literatura. Se você for em aldeias de índio, esse pessoal não tem literatura. Mas como eles ficam conhecendo a sua história? Quem conta a história para eles? São os idosos. São as pessoas antigas. Elas é que vão transferindo a história de um para o outro. Elas que vão ensinando as músicas. Da mesma forma, nós vamos ver que o material literário, principalmente presente na Bíblia, mas não só a Bíblia, porque nós vamos ver vários textos religiosos de outras religiões, os textos Vedas, o próprio texto do budismo. Então você vai ver que muita coisa é transformada em letra ou em literatura muito depois de terem passado já séculos pela oralidade. Então a oralidade ela é nosso passado. Ela carrega com si a fala, já foi uma coisa extremamente importante. A fala de alguém garantia muito a força daquilo que era dito. Mensagens, essas coisas todas contavam com muito rigor na fala. Não se transformava tudo em texto. O texto era coisa muito específica e era para pouca gente. No período, por exemplo, você vai ver lá do Novo Testamento, Jesus Cristo ensinando algumas pessoas por parábolas, fazendo algumas explicações a partir da experiência de vida delas ali, das suas comunidades, porque muita gente não sabia nem ler e nem escrever. Mais de 90% da sociedade é analfabeta nesse período da era de Jesus Cristo e muito mais ainda antes de Jesus Cristo. Quanto mais você volta na história, maior é o número de pessoas que não sabem nem ler e nem escrever. Então a tradição oral ela foi muito importante. Mas a grande chave da tradição oral, enquanto material que pode ser pensado como uso na história para sair dando informações ou prolongando fatos e eventos históricos, é como que essa linguagem ela é carregada
de experiências antigas também. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você já deve ter feito aquela dinâmica do telefone sem fio, de uma pessoa que conta uma coisa para outra, que conta uma coisa para outra, que vai contando, que chega lá na 14ª, na 15ª pessoa, a informação já não é a mesma. Isso também pode acontecer com uma tradição oral. Além desse problema de transição da informação oral, ela poder ser alcançada por esse tipo de problema, que não necessariamente é intencional, mas é um fato puramente humano, de tentar esclarecer ou até de não entender uma informação, mas mesmo assim transferir essa informação para outro. Por exemplo, você vai ver que há entre esses contos algumas coisas muito fortes que nós conhecemos hoje no estudo da literatura como mito. O mito, ele acompanhou durante muito tempo a literatura, tanto escrita como oral. Primeiro a tradição oral, depois a escrita. O mito, o que é? Quando a gente fala de mito, a primeira coisa que as pessoas vão pensar, principalmente aqueles conservadores que fazem a leitura da Bíblia, por exemplo. Estão falando que é mito que está escrito na Bíblia. Olha, o mito é um recurso literário. Hoje, nós temos uma escrita extremamente estruturada, com regras rígidas e assim, bem complexa. Mas no passado, essas regras elas não eram tão complexas e também não tinha muita regulamentação. Então, na transição desse material oral para a escrita, não se quer saber se a oralidade se ela transportava fatos em si, mas que transportava memória. Memória não necessariamente são fatos ou não necessariamente são histórias. O mito é uma tentativa de explicação da realidade. Mas se você vive numa sociedade, por exemplo, que não sabe nem por que chove, nem como que a chuva acontece, porque se deu uma trovoada há milênios passado, você pensava, olha, Zeus está nervoso. Ou senão, olha, o divino está tentando se comunicar com nós. Ninguém imaginava que os rios é que evaporavam, que os mares é que evaporavam, e que as nuvens se condensavam, elas se transformavam em chuva. Muitas dessas coisas ficaram registradas como se fossem eventos que aconteceram, como se fosse interferência de Deus, como se fosse interferência do divino. Você vai dizer, mas foi maldade das pessoas, elas quiseram enganar nós? Não, gente. Ninguém quis enganar ninguém. Nós precisamos compreender que nós estamos numa sociedade muito diferente do ponto de vista cultural de sociedades que viveram milênios atrás. Se você for observar, por exemplo, olha aí, você que tem sua avó, que tem até 80, 90 anos de idade, e pergunta ela se ela já teve experiência com lobisomem, por exemplo, com a mula sem cabeça, com a caipora. Esses mitos que nós conhecemos das histórias antigas. Alguns vão alegar, não, eu vi o lobisomem, estava na mata, passou, eu conheço um homem que brigou com o lobisomem, que lutou com o lobisomem. Você vai ver isso. Agora, pergunta a um adolescente se ele acredita em lobisomem hoje. Mas essa pessoa do passado, ela vai bater o pé no chão e dizer, eu vi o lobisomem e lutei contra ele, eu conheço uma pessoa que fez isso. Agora, nós estamos falando de gente que está vivendo com nós hoje. Agora para imaginar como era a experiência de vida de gente que viveu há 500, 1000, 1500, 2000, 3000 anos atrás. Imagine como ficava a cabeça dessas pessoas quando elas viam um trovão, quando elas viam uma rajada de vento, quando elas viam um relâmpago descer ou subir do céu ou para o céu. Para imaginar o que passava pela cabeça dessa pessoa. Não é fácil você fazer um regresso na história, conseguir compreender a mentalidade daquelas pessoas.
E eu vou dizer uma coisa para vocês, ou além. Muitas dessas coisas, dessas experiências que eram contadas como extraordinária e que foram transmitidas oralmente de uma pessoa para outra, entraram nas literaturas religiosas, inclusive podem ter entrado na Bíblia também. Aí você vai dizer, mas professor Belo, não é arriscado você dizer uma coisa dessa? Você não está desqualificando o texto da Bíblia ou os textos religiosos das outras religiões fazendo isso? Não, pelo contrário. Eu estou tornando esse material literário viável da compreensão humana, porque é só podendo voltar na condição humana que nós poderemos entender quando é que o divino, que Deus está se comunicando conosco na história. É com a experiência humana. A comunicação com o divino, ela tem que acontecer do humano, daqui para lá. Porque de lá para cá nós não temos domínio. Então, para que a palavra possa comunicar ao homem, ela precisa partir de um princípio humano, ela precisa chegar até nós. Não há possibilidade de nós entendermos alguma linguagem que nós não temos domínio sobre ela. E se os textos religiosos, se a Bíblia, ela quer comunicar alguma coisa para nós humanos, ela tem que falar conosco na nossa linguagem. Se ela já está no passado, como é que, e hoje nós temos escrito, como é que nós estudamos? A partir da literatura escrita, que nós vamos conhecer como é que funcionava a tradição oral no passado. E normalmente você não consegue encontrar a autoria desse material. É muito difícil você encontrar, por exemplo, autores da tradição oral, porque ela pode estar no nível do folclore. Porque folclore é uma ciência que estuda o folclore. O nome da ciência que estuda o folclore é o folclore. O que eu quero dizer com isso? O folclore é uma invenção, é mentira, é fantasia? Não, cara. O folclore é uma maneira de transformar certos elementos da cultura, certas experiências de um grupo social em história, em fatos, transformar em música. E essas músicas, elas vão contando a vida e a história das pessoas. Você quer ver uma coisa? As cantigas de roda, tipo, fui no tororó, beber água não achei, atirei o pau no gato, a barata diz que tinha. Você sabe quem são os autores dessas músicas? Quem é o autor de Atirei o Pau no Gato? Quem é o autor de Fui no tororó, beber água e não achei? Você não sabe? E nem vai saber, porque é uma cantiga transmitida folcloricamente da tradição oral. E nem pode ter autor. Não pode ter autor por quê? Porque se é encontrado seu autor, ela deixa de ser histórica e deixa de ser folclórica. A tradição oral tem que ser compreendida. Ela precisa ser compreendida, seu processo precisa ser compreendido e faz parte do processo de interpretação de qualquer textos antigos, escritos, do ponto de vista de transmitir mensagens religiosas ou qualquer um tipo de informação. E olha, fiquem certos disso. Dada a antiguidade das experiências do povo que a Bíblia conta a sua história, é certo, garantido de que aqui nós temos muita a presença da tradição oral. Muita presença de aspectos mitológicos, no sentido de que os mitos tentavam explicar a realidade num nível de conhecimento da sociedade daquela época. Entenda, mito não é mentira. Mito não é fantasia. Mito é um recurso para a tentativa de explicação de uma realidade desconhecida. Então, você busca o extraordinário. Você busca coisas
super poderosas na mentalidade daquela época, para tentar explicar uma coisa que não tem domínio, como os relâmpagos, por exemplo. Pode entrar, o relâmpago caiu ali, rachou uma árvore no meio, 3.000 anos antes de Cristo. Vamos muito longe não, 3.000 anos antes de nós, ali perto do material literário de Homero, século 8, 9 antes de Cristo ali. Olha, é Zeus. Zeus mandou um raio, rachou uma árvore no meio. É porque eles acreditavam em Zeus? Não, cara. Não necessariamente. Zeus é uma figura que vem responder a um fenômeno. Não o fenômeno responde a ele, mas ele acaba virando a resposta para esse fenômeno, porque não se sabe. Não tem domínio do conhecimento da realidade. Então, o recurso que tem para explicar é o mito. Nós vamos encontrar muitos mitos no texto sagrado. E não dá para explicar isso em um vídeo de 20 minutos. Obrigado mais uma vez por ter nos acompanhado nesses vídeos que eu venho apresentando aí no nosso canal. Eu quero agradecer aquelas pessoas mais uma vez que se inscreveram, ao número de pessoas que estão assistindo o vídeo. Muita gente está assistindo, estão comentando, muito obrigado, isso é ótimo. Eu posso indicar literaturas para vocês via e-mail ou na descrição do vídeo, podem fazer o pedido e colocar o e-mail, eu, sendo possível, indico algumas literaturas que falam sobre o assunto. Muito obrigado, eu sou o professor Belo e estou muito feliz por estar com vocês mais uma vez. Um grande abraço a todos.